Boa noite. A presidente afastada Dilma Rousseff apresenta no Senado a própria defesa contra o processo de impeachment. Logo pela manhã, Dilma fez um discurso em que negou ter cometido crime de responsabilidade. Depois disso, passou o dia respondendo a perguntas dos senadores. Já são 12 horas de depoimento. 51 parlamentares se inscreveram para questionar a presidente afastada. Ainda nessa edição, a cobertura completa desse dia decisivo para o futuro do Brasil. Um dia decisivo para o futuro do Brasil. A presidente afastada, Dilma Rousseff, foi ao Senado se defender no processo de impeachment. Vamos a Brasília com Adriana Araújo, que acompanhou a sessão. Oi, Adriana, boa noite para você. Essa fase de perguntas dos senadores, será que termina ainda hoje? Boa noite, Janine, Celso, uma ótima noite a todos. Termina assim, Janine. A previsão é de que acabe por volta de 11h30 da noite. Eu falo de dentro da galeria do Senado Federal, que essa semana vai dar o veredito, a sentença final no processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. E o dia de hoje é dedicado à defesa de Dilma Rousseff. Ela já está aqui há mais de 12 horas, ocupa uma cadeira na mesa principal do plenário. Iniciou esse dia lendo um discurso em que mesclou, ora um tom mais emotivo, para falar da própria biografia, em outros momentos um tom mais técnico, fazendo a defesa do governo dela e das decisões que tomou. Só então começou essa fase, que é a do interrogatório, em que ela responde às perguntas formuladas pelos senadores. Agora, Dilma Rousseff responde à pergunta formulada pelo senador Cristóvão Buarque, do Distrito Federal. Vamos ouvi-la. Como eu estava dizendo agora há pouco, ele é fundamental para que nós tivéssemos as conquistas democráticas que tivemos. Mas não só as conquistas democráticas, para que nós pudéssemos ter uma governabilidade estável no Brasil. Esse centro democrático que vem do MDB e que teve, como eu disse há pouco, no deputado Ulisses Guimarães, a sua maior referência, mas não só ele, tantos outros. Todos os 81 senadores estão presentes, registraram presença aqui no painel eletrônico do Senado. Faltam 7 senadores para formular as perguntas. Portanto, essa previsão deve ser por volta de 11h30 da noite, o encerramento, a suspensão dessa sessão hoje. Vamos agora acompanhar os principais momentos da defesa da presidente afastada Dilma Rousseff na reportagem de Cristina Lemos. Pouco antes das 9 da manhã, a presidente afastada Dilma Rousseff deixou o Palácio da Alvorada, seguida em comboio por convidados rumo ao Congresso. No plenário, aliados apostavam tudo no desempenho da petista, considerado a última atacada para virar votos. Os convidados de Dilma, ex-ministros, o ex-presidente Lula e até o compositor Chico Buarque foram acomodados na galeria, separados do time adversário por um grupo de jornalistas. Do outro lado, advogados e líderes de movimentos de rua pró-impeachment. O ministro Lewandowski abriu a sessão com cerca de meia hora de atraso, às 9h30, com uma advertência às galerias. É permitido a qualquer pessoa assistir, desde que se encontre desarmada e se conserve em silêncio. Dilma assumiu o lugar no plenário para um pronunciamento que se estendeu por cerca de 45 minutos. Em tom emocional, relembrou sua atuação no combate à ditadura, negou todas as acusações e alegou que elas não têm base legal. São pretextos, apenas pretextos para derrubar, por meio de um processo de impeachment, sem crime de responsabilidade, um governo legítimo, escolhido em eleição direta, com a participação de 110 milhões de brasileiros e brasileiras. Atribuiu à oposição parte da responsabilidade pela crise. O que se pretendeu permanentemente foi a afirmação do quanto pior, melhor, na busca obsessiva de se desgastar o governo, pouco importando os resultados danosos desta questionável ação política para toda a população. Atacou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que acatou o pedido de impeachment. Todos sabem que este processo de impeachment foi aberto por uma chantagem explícita do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ao final do pronunciamento, aplausos e protestos das galerias. Silêncio! Silêncio! Está suspensa a sessão.
interrupção foi rápida. Passou-se então a fase das perguntas. Cada senador teve 5 minutos para questionar a presidente. Os governistas procuraram adotar um tom técnico, evitando ataques diretos. Aliados de Dilma pouparam a presidente de perguntas, dando a ela mais tempo para se defender. Não houve direito à réplica e Dilma teve tempo livre nas respostas. Ex-ministra e amiga pessoal de Dilma, a senadora Cátia Abreu, iniciou a sequência de perguntas. Ana Amélia, do PP, reagiu às acusações de golpe. A defesa de Sua Excelência, ao participar de todo o processo, aceitou a legalidade do impeachment. Ninguém está acima da lei, nem mesmo o presidente da República. O líder do governo, Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, atribuiu a Dilma a responsabilidade pelas irregularidades. A senhora, de caso pensado, cometeu os crimes de responsabilidade. A senhora agora falseia a história sobre a natureza do processo que estamos vivendo. Vários senadores reforçaram a gravidade da crise econômica deixada pelo governo. Outras a acusaram de mentir aos eleitores na campanha presidencial. Não é desonra alguma perder eleições, sobretudo quando se defende ideias e se cumpre a lei. Eu não diria o mesmo de quando se vence as eleições, faltando com a verdade e cometendo ilegalidades. No PMDB, a maior bancada, apenas 3 senadores aliados ao Planalto se inscreveram para perguntar. Apoiadores de Dilma reagiram aos ataques, cobrando coerência de quem integrou o governo da petista. Algum senador do meu partido, no exercício do ministério do seu governo, contestou alguma vez a sua política econômica? Se não, por que reparam agora? O depoimento durou todo o dia e entrou pela noite com apenas 2 intervalos. E antecede a decisão crucial prevista para amanhã, a votação que dará a sentença sobre impeachment. 54 votos sim confirmam o afastamento de Dilma, que precisaria conquistar cerca de 9 votos, além dos 19 prometidos, para barrar o impeachment. Os colegas senadores e senadoras que quiserem elementos, argumentos para pôr fim a essa farsa de impeachment, tem os elementos necessários. Mas eu temo que isso seja uma espécie de jogo de cartas marcadas. Não muda absolutamente nada. 60 votos favoráveis ao impeachment, 20 contrários. Dilma Rousseff foi afastada temporariamente do cargo há 110 dias. Ela responde a acusações de ter tomado decisões econômicas em desacordo com a lei, o que Dilma nega. São 2 medidas: editar decretos de crédito suplementares autorizando despesas extras sem prévia autorização do Congresso e também atrasar o repasse de dinheiro para bancos públicos, as chamadas pedaladas fiscais. O Congresso vai decidir agora se isso configura ou não crime de responsabilidade fiscal. Veja na reportagem de Eduardo Ribeiro. Há pelo menos 4 meses, Dilma Rousseff se defende do mesmo jeito. Estamos a um passo da concretização de um verdadeiro golpe de Estado. Enquanto isso, a maioria dos deputados e senadores afirma haver crimes de responsabilidade praticados por Dilma. A presidente da República desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das maiores conquistas desse país, e rasgou a Constituição quando não obteceu orçamento. Pense no Brasil como um condomínio. Os parlamentares são os moradores e a presidente Dilma, a síndica. Nesse ambiente, o que seriam as pedaladas fiscais? É como se o condomínio estivesse com as contas no vermelho e o síndico decidisse atrasar algumas prestações de bancos que já estavam na contabilidade, só para a conta corrente sair do saldo devedor. Nesse caso, as tais pedaladas foram repasses a bancos estatais atrasados, segundo a acusação, para maquiar o caixa do governo, o que teria ferido a lei e custado bilhões de reais em juros bancários. A presidente também é acusada de aumentar as despesas do governo por decreto, sem consultar o Congresso Nacional. No mesmo exemplo do Condomínio Brasil, imagine que o síndico decide sozinho gastar mais com a manutenção de elevadores, mas, de novo, sem consultar os moradores, numa Assembleia Geral, por exemplo. Júlio Marcelo é procurador do Ministério Público no Tribunal de Contas da União. É como se ele fosse o representante dos moradores do Condomínio Brasil. Para ele, a síndica do país, ou presidente, traiu a confiança de todos os moradores ou eleitores. Teve benefício com a ilegalidade porque permitiu a ela um desempenho governamental superior e uma falsa avaliação, quer dizer, uma avaliação baseada em fatos falsos.
A defesa da presidente afastada alega que não é possível provar que ela seja a autora dos supostos crimes. Não há ilegalidade e sequer ato da presidenta há, porque não cabia a ela a gestão efetiva do chamado Plano Safra. Dilma é a segunda presidente da República a responder a um processo de impeachment no Brasil. Antes dela, porém, todos os outros presidentes, com exceção de Jânio Quadros, sofreram pedidos semelhantes. A diferença aqui é como esta presidente lidou com o parlamento durante o governo dela. Ela se relacionou mal com os condôminos, ela não tem vocação, inclusive, para dialogar com os condôminos. Na verdade, está tudo confuso, tem muita coisa errada nesse edifício chamado Brasil. Daqui a pouco eu volto ao vivo do Senado com outras informações sobre o processo de impeachment. Janine, Celso. Eu volto a falar ao vivo do Senado Federal em Brasília com as informações sobre o processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Dilma segue respondendo às perguntas dos senadores. Agora responde a Dalírio Beber, de Santa Catarina. Vamos ouvi-la. Do crédito do Plano Safra, nós estaremos vivendo um golpe parlamentar, sim. Lamento profundamente, porque em que pese que todas as instituições democráticas não serão atingidas, pelo menos, senador, nós sabemos que elas começarão a ser corroídas por uma das maiores manchas que pode ocorrer num sistema, a condenação de um inocente. A partir daí, presidentes futuros, governadores atuais e futuros. Restam agora apenas 4 senadores inscritos para fazer perguntas. Nessa reta final, Dilma, que estava gastando entre 8 e 10 minutos para responder a cada pergunta, nessa reta final é um pouco mais objetiva. Quando alguns aliados dela apenas defendem o governo sem fazer perguntas, ela agradece e passa a palavra ao próximo senador. Portanto, a previsão é de que a sessão seja suspensa mesmo por volta de 11 horas da noite. Assim que essa fase de interrogatório da presidente Dilma Rousseff for concluída, a sessão será suspensa e retomada amanhã por volta de 9 horas da manhã. Então vai começar uma outra fase de debate entre defesa e acusação que pode durar em torno de 5 horas. E só então cada senador terá direito a se expressar por 10 minutos. A previsão é de que a votação final, que será aberta, nominal e direta no painel eletrônico, só aconteça na madrugada de quarta-feira. Eu sigo aqui em Brasília acompanhando todos os detalhes do impeachment e volto amanhã com outras informações. Uma boa noite a todos. Celso, Janine.